Bom dia. Tá todo mundo acordado? São 9 horas da manhã, hein, gente? 9 horas. Vamos nos localizar. 9 horas de uma quinta-feira, véspera de sexta, que vai ser o Jogo do Brasil. Acordaram? Ótimo. Então, hoje eu estava pensando em falar sobre árvores, árvores sagradas, porque, na realidade, nós vemos uma tradição xamânica de já milenar, em que a árvore realmente faz uma função fundamental, os vegetais. Então, vamos começar assim, uma das mais antigas, a Bíblia. Tá? A Bíblia. A Bíblia, esqueci. Onde está a Bíblia? Está lá. Vou pegar a Bíblia, dá licença. Pronto, está aqui a Bíblia. Aqui não deixei cair nada, a estante não caiu, porque eu peguei a Bíblia, está tudo certo, graças a Deus. Então, a Bíblia, a gente abre a Bíblia. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe era protestante e tal, aí eu, assim, como o pastor fala assim, você já leu a Bíblia? Não? Eu já li a Bíblia inteira, eu achava, nossa, máximo, para mim era o máximo do máximo, máximo, alguém conseguir ler a Bíblia inteira, isso aqui, ó, né? Eu achava assim o máximo, o máximo, o máximo. Então, dali para diante, eu acho que eu li tantos livros muito maiores que esse, li a Bíblia várias vezes também, e hoje em dia eu vejo que não é assim, tá, mas para aquela menininha lá atrás, está achando muito, muito grande coisa. Então Deus chamou o céu, disse a terra, bababá, bababá. Depois que Deus criou, segundo a Gênese da mitologia bíblica, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Foi Moisés que escreveu esses livros. Então, o negócio, o grande lance, o grande cara oba, o grande cara da Bíblia, o Moisés. Então, esse que escreveu, ele escreveu o primeiro livro, ele pegou esse transe de formar uma nação e contar a história dela. Ele teve assim, uma série de responsabilidades na sua vida. O cara é o cara, é o cara. Então, né? Ele foi historiador, né, Popô? Ele fez a história. Sica, olha, querido, quanto tempo estou acompanhando a sua vida. Como estás? Parabéns, Fátima Amaral, parabéns, está aqui bom, parabéns por você estar aqui comigo. Legal, estou feliz, querido. Tá? Está me ouvindo aqui. Então, eu estou falando sobre a árvore. Então, eu estou começando pela Bíblia, que é um dos livros mais antigos que se conhece na face da Terra. Então, Moisés que escreveu a Gênesis. Eu nem sabia que era Moisés que tinha escrito esse livro. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Então, depois que ele fez o céu, a terra, a água, tudo isso aqui separou para cá, separou para lá, o que ele fez? Fez os vegetais. Ele produziu erva verde, erva de semente de árvore, frutífera, de frutos. Então, ele começou a falar sobre a árvore frutífera, a primeira coisa que ele viu. E viu que era bom. Então, a criação, depois ele fez a criação da vida animal. Aí ele começou a falar sobre os répteis, e assim ele foi indo. Depois ele fez a. Nossa, a Bíblia é um. Gente, a gente devia reler essa Bíblia, viu? Porque tem umas coisas pesadas aqui. Depois fez o sábado, né, criação do homem. Então eu precisava ter ser humano. E Deus fez botar uma árvore boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é no capítulo 2, eu estou parecendo pastora, né? Capítulo 2 do primeiro sábado, versículo 9. Pronto. Oh, nossa Senhora, arrasei. Então, aí ele fez. O Senhor fez botar a terra sobre a árvore agradável de vista boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tem duas árvores, três árvores: a árvore para comer, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, segundo a Bíblia. Moisés que disse, não fui eu. Não inventei nada, pelo amor de Deus. Tá, então continuemos. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se formava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, é o que rodeia toda a terra. Havilá, onde há outro. E o outro, na terra boa, é o Ra, da terra saldômica. E o nome do segundo rio é Gion.
O nome do terceiro rio é Tigre, é onde está a Síria hoje, o rio Eufrates, e ordenou a árvore do jardim que nascimento de Deus falou, tudo que está nesse jardim, que eles chamam de jardim, a terra, poderás comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, foi aí que Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode ser, não pode, então não pode comer. Então, mas, e daí Deus deu um nome. Qual o nome? É macieira, né? A Eva foi tentada a comer o fruto da árvore do jardim. O fruto da árvore está no meio do jardim. E aí a serpente, lembra que eu falei da serpente, dragão, falou para a mulher que não, que era mentira, que ela não ia morrer. Aí ela falou, tá, então vamos lá, comeu, e aí Deus ficou bravo e mandou eles embora. Aí, o que aconteceu? Quando eles viram que eles tinham feito, eles ficaram com vergonha de Deus e viram que estavam nus. Ficaram com vergonha de estar nus. Aí eles pegaram a árvore de uma figueira. Aí tinha uma figueira lá. Então, a árvore da figueira. E fizeram para si roupas, né? E quando Deus viu eles vestidos, falou, pô, está acontecendo alguma coisa aqui. E eles ficaram com vergonha de estarem nus perante Deus. Então, aí Deus realmente falou que não ia dar certo aquilo lá. Então, aí começou toda a tragédia humana devido à desobediência. Então, então o que a gente se interessa para nós hoje é saber sobre a árvore. Então, lá no céu tinha 4 rios, uma árvore frutífera, a árvore do conhecimento e a árvore do bem e do mal. Eles comeram a árvore do conhecimento. Eles não comeram a árvore do bem e do mal. É interessante isso. Comeram a árvore do conhecimento. O fruto é o conhecimento, que eu não sei onde que parte da Bíblia, mas deve ter, que diz que era macieira, maçã. Maçã. Será que se a gente colocar no dicionário para maçã, a gente vai encontrar alguma referência? MS. Maná, não é mandá, manana, maracá, mamona, maia. Tem mamona, deve ter maçã. Mãe, né? Esse dicionário está tão estranho, gente. Não é o mesmo dicionário de antigamente. Maia, mago, maracá, mandara, manhã, não tem maçã. Até manteiga tem. Olha, maçã tem. Macieira. Aqui é o pomo da discórdia nos casos de Paris. É uma outra história lá na Grécia, a história desse herói. Então ele fala sobre a maçã, já falava. Aí quando Moisés escreveu o livro, também pôs maçã, não pôs Adão e a Eva. É no livro Cânticos dos Cânticos, que ensina certo, o conhecimento, mas que ora é fruto da árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui começa a misturar, que fala que a árvore do bem e do mal, a árvore da vida é uma só, mas que o que está no Gênesis escrito por Moisés é que são 3 árvores, tá? Então, simulação vem a base formada por o pomo da discórdia. Comemoração significa abusar a própria inteligência para o conhecimento do bem e do mal. Mas é aí que está. E aí a maçã vai, a árvore do outro mundo. Nossa, tem bastante coisa. Maçã sagrada, maçã frescura, maçã... Então tem esse mito da maçã, né? Já logo na Bíblia. Então, comeu, a gente precisa estudar mais para aprofundar, para saber em que ponto é que chegaram à conclusão, os bíblicos, que era maçã e não outra coisa. Agora, a árvore que o Adão e Eva se cobriu, que eu vi que estava nu, era folha de figueira. Tinha uma figueira também lá, que era entre os frutos que podiam comer. Essa árvore não tinha problema para comer, podia comer. Então, está falando assim que o que me chamou a atenção na figueira foi o seguinte, que quando você vê a desobediência é um negócio... o Dóris está dizendo que está aqui no avião em Brasília, rumo a Watson. Querido, boa viagem para você. Quantos estão com você? Escreve o nome daí para a gente falar para vocês. Manda uma foto aqui para a nossa lista, que nós vamos adorar saber, porque
quinta-feira que vem, nós estamos indo também para Brasília. Tem mais gente indo para Brasília, né? Escreve para a gente, tá? Adorei a informação. Boa viagem. Manda um abraço para todo mundo. Fala que a Madrinha Ana está mandando um beijo, tá? Então, é o seguinte. Onde ele tá? Então, o que me interessa é o seguinte. A primeira coisa que o homem fez foi desobedecer a Deus, de cara. Ficou com vergonha. Ele e a sua descendência foi toda amaldiçoada. Sofrer na dor, ter que trabalhar, ter o suor do seu rosto, tudo mais, aquela coisa. Então, aí vem Cristo. O Dodge fala, meu coraçãozinho. Então, quem mais está com você? Eu sei que você não está sozinho, querido. Tem mais gente, tem mais 3 pessoas, no mínimo 4. Põe o nome delas aí. Tira foto, manda pra gente. Então, por favor, por favor, dá licença, não quebra a língua. Então, eles obedeceram a Deus. Aí teve um vegetal. Isso eu nunca vi falar que um vegetal pudesse fazer uma coisa dessa. Desobedeceu Jesus Cristo. Isso que me chamou a atenção na figueira. Até se quando eu como figo, eu falei, não sei se que é inteligente. Então, Cristo me dá um fruto, ele está com fome. Que a figueira, nada. Gente, a figueira não obedeceu. Ele falou, me dá o fruto. Ele não deu. Aí ele amaldiçoou a fogueira. Secou aquela figueira. Graças a Deus secou aquela figueira, não secou todas as figueiras do mundo, senão, porque no caso de Deus, ele generalizou o negócio do figo. E conta também a história, diz que isso aqui, onde está? É em São João, diz 48, 19, Natanael, que está dizendo aqui que tem. Jesus amaldiçoou. É em Mateus 21, 19, segundo o dicionário, viu, gente? Eu não estou virando pastora, não, pelo amor de Deus. Então, aqui ele fala que Jesus estava se referindo à ciência. Não, Jesus sabe Deus, né? Mas ele falou na figueira, ele foi na figueira. E amaldiçoou a figueira. Tá, então a gente não diz que o cristão ou judeu não devia comer figo, né? Eu acho que cristão não devia comer figo, porque foi a árvore que tem coragem de desobedecer a Jesus. Então, segunda desobediência séria que tem na Bíblia. Então, eu falei, nossa senhora, a figueira é forte, né? Então, a figueira também, o Buda, contra o Buda, que tempo antes de Jesus e tudo isso aí, o Buda se iluminou aos pés de uma figueira. Então, a figueira sempre foi símbolo de poder e de vida, né? A importância da figueira em relação às outras árvores. Diz que a da látex, a figueira, podar uma figueira pode provar esterilidade, provocar esterilidade, então não se deve podar figueira, poderia me enganar, porque eu adoro podar árvore. Então aqui tem uma série de coisas sobre, e também no figo, a fecundidade proveniente dos mortos. A palavra figo tendo se tomado sinônimo de testículo, já não são mais empregados na conservação do dia a dia, que acabou sendo substituída. Então, e também tem o figo, a coisa da figueira na mitologia indiana. Então, usava a madeira dela. E tem na mitologia grega também, tem a história da figueira. Então, está cheio de história de figueira em todos os lugares. Mas a da maçã que foi novidade, que eu não vi mais ninguém se referir à maçã, a não ser esse nosso grande esse cara que inventou a internet, inventou o aparelho da internet, que até é o que eu uso. Eu acho que, como é que chama isso aqui? Tá aqui, eu tenho aqui, tá aqui, estou usando agora. Aqui tem a maçãzinha comida. Você viu que tem uma maçã e uma mordidinha. E é sucesso no mundo todo. Tem ele aqui na minha frente. Então, eu vi ele que usou esse símbolo, maravilhoso. Então, nós temos o símbolo da árvore. E no Apocalipse, aqui, a gente vai achar, ele abre falando de árvore, a Bíblia, e fecha a Bíblia falando de árvore. Então, ele está falando assim, que está a conclusão do livro. Bom, aqui está... Ele começa com uma maldição e termina com outra maldição. E fala que
Mostrou-me o rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. No meio da praça estava, e de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Quando o seu fruto do mês, em mês, a folha da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. Então, aqui o profeta fala que aonde está essa árvore que produz 12 frutos, é só 12 frutos, não tem outro. Não haverá maldição. E termina o livro com maldição, se alguém aumentar ou diminuir qualquer palavra desse livro, será maldito para sempre. E ficaram de fora os cães, os feiticeiros, prostitutos, homicidas, idólatras, e quem comete a mentira, quer dizer, a humanidade inteira praticamente. Mas, deixando a brincadeira de lado, é um livro que fala que o céu é para quem não haverá maldição. Então, eu entendo, eu até resfriei, que a Bíblia tem porta, ela estava guardadinha ali em cima. Escapou, descobri isso agora, fiquei. Então, eu entendo que a paz, o céu, o reconhecimento, a felicidade, é um lugar mais especial, não é um lugar entre os homens, onde não há maldições. Então, ele fala que como Deus jogou maldição sobre a Eva, então aqui na Terra é um lugar onde tem maldições. Então eu fico assim pensando, desculpa, me perdoa, mas que Deus é esse que jogou maldição? Se ele vivia num lugar de felicidade, não havia maldição. Pensa bem, pensa bem. Tem que questionar essas coisas aí. Então, aprender a pensar. Então, eu acho que a gente pode começar a questionar essa coisa da maldição, começando por deixar de fazer da maldição. Então, o ser humano até imita Deus, joga uma maldição nos próprios filhos. Então, a pessoa pensa, se Deus jogou na Adão e Eva, eu jogo nos meus também. Não, não faz isso, gente. Aí, vamos parar com isso, vamos deixar de jogar maldição. Eu acho que a questão fundamental dessa cultura da árvore que mencionada na Bíblia é a maldição, a história das maldições. Porque tudo é uma maldição. Caim, o Abel, aí um filho gosta, outro não gosta, aí ele joga maldição, daí não vai para onde, vai para lá, depois traz, joga outra maldição. Então, umas sucessivas maldições que não tem fim e que geram guerras e brigas e tudo mais. Então, o que nós podemos fazer nós agora, na aurora da era do aquário, começando um novo tempo, seres humanos mais inteligentes que os outros, mais completos quanto o ser humano, parar de jogar maldição. É isso, é isso. Então, está claro, então para ter paz, ficar sossegado, para de jogar maldição, que a tua casa não seja um lugar de maldições, a boca não seja uma boca de maldições, porque Deus jogou, Deus bíblico, mito bíblico, paga no Adão e Eva, e o que aconteceu com ele? Ficou sozinho, ficou ele, o anjo Gabriel, a serpente e a árvore lá no céu. Porque ele mandou os outros dois embora. Então, dá a entender o quê? A solidão. Como nós não somos Deus, não somos anjo Gabriel, não somos uma serpente e não somos uma árvore, a gente não aguenta a solidão. Entendeu, gente? Então vamos pensar que não, tirar começar a parar, para começar a parar, para as maldições. E começa a pensar nas maldições que a gente já proferiu no passado. E começa a tirar, principalmente dos seus filhos, dos seus descendentes, e as maldições que você recebeu também. Começa a pedir perdão para os seus pais. Se eles já são falecidos, vai lá no cemitério, acende uma vela, pede perdão, para me tirar essa maldição aqui no astral, por favor. Não me deixe isso aqui na minha cabeça. Ou então renega, fala, não tem maldição nenhuma, essa maldição não tem poder sobre mim, acabou. E sai disso. Porque não pode, não pode. Não devemos aceitar isso. Então, seguindo para frente, a gente vai pensar em outras árvores da vida. Então, vamos pensar agora nos tempos modernos. Então, nós temos a cipó e a chacrona. Não é uma árvore, são duas. Lembra que você a árvore do conhecimento, a árvore da vida e da morte, do bem e do mal. São duas. Né? Depois fala que é uma só, mas já vira uma só. Mas pensando no ser humano,
Eu vejo que o ser humano ele evolui. Então, hoje em dia, a, a coisa é a mesma. Então, em vez de falar numa macieira, numa figueira, nós temos o cipó e a chacrona, que são aves, são vegetais com poder. Vegetais com poder que levam você ao conhecimento. Te traz conhecimento, a mesma coisa que trouxe a macieira, da macieira e o símbolo da própria figueira, que as duas eram símbolos existentes já naquela época. Já existia esse símbolo da figueira, esse símbolo da macieira. Depois houve outros símbolos muito importantes dentro dos judeus e dos cristãos, que é a uva, que gerou vinho, que os padres consagram até hoje lá no altar, todos os dias, né? Não é isso? Os rabinos também tomam vinho. Então, o vegetal sempre teve no meio, sempre teve história com o vegetal. Todos os grandes deuses, os deuses maravilhosos, os deuses primordiais, deram uma planta para o homem, a primeira coisa que fizeram, deram uma planta para ele comer. E ensinaram ele a agricultura. É isso. Então, eu estava pensando nessas coisas aqui. Poder da vida. Então, poder da vida, a árvore do mundo, a árvore que une o céu e a terra. Então, tem muito desses mitos de árvore que nasce na terra e vai crescendo, sai o feijão. A história do feijão, a história das crianças, né? Que faz um feijão que cresce, 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 vai lá para cima e une com o céu. Então, tem a escada de Jacó. A escada é feita de quê? De árvore, né? Tem a escada de Jacó. Tem a indiana, a folha da figueira, a folha da parreira, a folha da parreira da arte grega antiga é usada para tapa-sexo. Então, da figueira também aparece nas estátuas gregas como tapa-sexo. Todas as estátuas gregas é uma folha de figueira na frente do céu, alguns, né? Depende da era, né? Tiveram que depois tiraram tudo. Depois outra tem. Mas é uma folha de figueira. Então a gente vai prestando atenção e na cultura indiana vai falando do soma. Então lá tem o soma, que é uma planta, e na África também tem uma planta que eles tomam até hoje, que é tudo isso por conhecimento das pessoas. Então, cotocos, a ave, na África diz que tem essa ave aí. Então, e torna a pessoa a capacidade de ficar invisível. Né? Então é isso. Então a nossa cultura sempre foi voltada para o vegetal. Então, ao falar isso, nós começamos a pensar em outra coisa importante. Então, quando os governos do mundo, inclusive do Brasil, começam a liberar agrotóxicos para envenenar, para matar bichos que dão nos vegetais. E aí vão contaminando as sementes. Ou então fazendo aquelas sementes transgênicas que elas não geram, se plantar ela não nasce, entendeu? Tem uma semente especial, mas da árvore, se você pegar a árvore, a semente daquela árvore não nasce, você pega uma outra semente que ela virou transgênica, não sei como é que faz, isso aqui é estéreo, ela está amaldiçoada. E a gente come esse troço. Então pensa bem, no aumento da violência. Estava vendo aqui, antes de botar a página para falar com vocês, eu estava vendo meu diário de notícias, no meu jornalzinho que eu assino para receber, e estava falando que no Acre está sendo cheio de facções. E que o secretário de cultura lá, de justiça lá, não está dando conta. Então, o que está acontecendo, gente? Então, sabe, tem que ficar esperto. Então, nós temos que ficar fora dessa guerra. Não estamos em guerra, não vamos estar em guerra. Não entramos, não aceitamos e não queremos. Não tem guerra justa. Toda guerra que mata é injusta. Não desculpa o profeta, desculpa todo mundo, mas não tem guerra justa. Não tem assim, vou pegar um revólver, vou pegar um chicote, vou te bater para te corrigir, porque eu te quero bem. O que é isso? Onde nós estamos? Entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar, raciocinar, usar o cérebro. E não ter medo de questionar certos princípios que são absurdos. Então, falar, foi escrito, tal, sei lá se foi escrito por Moisés, sei lá se Moisés existiu, sei lá se aquilo que está escrito não foi modificado 3.000 vezes para chegar para nós desse jeito.
sabe? E por que você tem que seguir um livro? Você tem que seguir uma coisa? Não, você pode ser pacifista. Eu não quero paz agora, não quero maldição, não quero isso. Pode até ser tudo isso, mas na minha vida eu não quero isso. Temos que ter coragem, sabe? Coragem de, de protestar contra coisas que a gente não quer mais para o mundo, que a gente já viu o resultado qual é. Agrotóxico na comida, nas sementes. Não pode ser maldição dos vegetais. Quer nos envenenar, quer acabar com a nossa vida? Pelo amor de Deus, que é isso? Então, não fazer maldição, não dá maldição, não tem maldição mais, acabou. Nós decretamos, não tem maldição mais. Não vamos maldizer ninguém. Nem nada, nem, não é só pessoas, não vamos maldizer os vegetais, os minerais, os animais, até os animais. Porque eu vejo assim, está uma evolução no conhecimento na forma de tratar os animais. Então, antigamente, animal era animal. Hoje em dia, ele faz cirurgia, tem médico especializado, existe uma atenção da mesma forma que você dá atenção para um ser humano. E quem não consegue fazer isso, é melhor não ter animal. É isso? Então, os animais sempre foram importantes, a gente sabe disso, chegaram até ao status de ser Deus, ficaram no altar na antiguidade. Então, vamos começar a pensar seriamente na paz. Então, enquanto a gente não pode pôr paz no mundo inteiro, a gente pode pôr paz na nossa vida, sabe? Começar a pôr paz. E eu vejo assim, que é uma busca incessante a vida de alguns filósofos brasileiros, aquela Monge Quanta, ela estava falando como é que ela conseguiu pacificar seu coração, ou está tentando até hoje, como eu também estou tentando até hoje. A gente consegue ficar mais em paz do que já foi, menos violento do que já foi, mas ainda dá uns escorregão, a gente sai tem que segurar a onda. Mas pelo menos a gente tem que ser consciente que a gente está na busca da paz. Não pode ser, não, e querer justificar. Então, certos erros, certas coisas, certas teimosias, certos kkk, é falta de paz interna. A pessoa que está na paz, ela não mente, para começar. Não distorce, não pega uma realidade e distorce a seu favor para se justificar. E a pessoa, às vezes, tem maneira de se justificar tudo, tudo. Não tem capacidade de aceitar que pode errar e falar, desculpa, tá? Por favor, fala, obrigado, não faz isso. A criatura não faz isso. E depois, como é que vai querer, gente? Sabe? Viver em paz, falar alguma coisa, se não é capaz de, por favor, dá licença, muito obrigado. Não é capaz de reconhecer seus próprios erros. Não é capaz de falar obrigado. E teima, estou certo, e começa. Muda o mundo para mostrar que está certo. Não, que criatura é essa, meu Deus do céu? Né? Então, vamos começar nós mesmos a pensar. Aonde que nós fazemos isso e começar a mudar? Pode ser até ruim, mas a gente está querendo melhorar. Quer melhorar. A gente não quer ser... sabe, aquele ser humano que você chega lá, é como uma figueira que não dá fruto, entendeu? Vai ser seco, vai secar. Esses produtos transgênicos, secou. Não gera outro fruto, né? É isso. Então a gente chegou em nós a matéria, a coisa. Então a gente tem que começar a pensar nisso. É muito importante isso. Então agora eu estou agradecendo a vocês de estarem aqui comigo hoje, que daqui a pouco eu já estou indo para Marim, que eu acho que o Felipe está aí, o Luciano deve ter chegado também, está aí, e a gente vai lá trabalhar mais um pouco, igual fizemos ontem, porque a semana que vem a gente, igual o Dodge, nós vamos estar... vamos no Acre para o aniversário da madrinha. Então, outros padrinhos têm nos convidado para ir nos aniversários deles. Mas se a gente for no aniversário de todos, a gente vai passar o ano inteiro no aniversário um atrás do outro. Não dá, mas mesmo dos principais também não dá. Porque é muito tempo que a gente fica fora dos nossos trabalhos, das nossas coisas. Então, eu queria me desculpar com outros padrinhos do FU, tem um padrinho que fez aniversário semana passada, nos convidou lá no Acre. E a gente lamenta não ir, porque se a gente fosse a semana passada, a gente ia ficar 3 semanas fora de São Paulo, ou ter que ir, voltar e ir outra vez no aniversário da madrinha, porque a gente está priorizando primeiro
aniversário da Maria Peregrina. E depois a gente vê se dá para ir nos outros, tá bom? Então, quando a gente vai no aniversário da Maria Peregrina, a gente está no aniversário de todos, tá, queridos? Então, eu queria só me desculpar com isso. Queria agradecer as pessoas que estão aqui na nossa lista. Então, é isso, tá bom, queridos? Então, o que mais aqui é isso só. Então, não esquece que domingo que vem tem trabalho. Então, vamos viver felizes, procurar ser mais feliz e saber que a paz no lugar é um lugar onde não há maldição. E é isso aí. Então, o que nós devemos fazer? Não amaldiçoar ninguém. E pedir perdão para aqueles que nos amaldiçoaram para retirar a maldição. Então, e o Deus que falou foi por desobediência. Eu acho que foi um exemplo da desobediência, né? Porque o cara desobedeceu a Deus. Então, não faz isso, ele fez. Que é o ser humano, a gente sofre por desobediência. E a figueira, que foi um vegetal que também não obedeceu a Jesus. É um negócio para profunda reflexão sobre isso. Tá? Como é que um vegetal ele não obedece a um ser humano? Deveria obedecer a um ser humano. Na classificação, o ser humano tem mais poder que ele, tem mais conhecimento, tem mais consciência, tem vida, tem alma. E eles têm uma alma mais coletiva. Que mais é isso aí. Muito obrigado pelos coraçõezinhos, pelos sozinhos, pelos dedos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E então, estou indo, já fui. Até amanhã. Jogo.